a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu venho com a primeira parte da correção dos conhecimentos específicos do concurso de professor de educação infantil e fundamental 1 da Prefeitura de Santo André, da Banca VUNESP. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para outros concursos da Banca VUNESP, como o de Guarulhos, para PEB 1, como também Peruíbe, que inclusive a prova será no próximo final de semana, eu tenho as minhas apostilas, vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo meu telefone WhatsApp para contato para a compra dos materiais, beleza? E também na descrição do vídeo vai ficar o link da Hotmart para comprar a apostila de Guarulhos. Devido às taxas é um pouquinho mais caro, é R$35, comigo no WhatsApp é 30, lá é 35, porém você consegue pagar no boleto bancário ou em até 3 vezes no cartão de crédito, certo? Antes de começar aqui com a correção, eu vou deixar claro que é uma correção pré-oficial, tá? Ainda não saiu o gabarito. Hoje, no site da VUNESP, saiu apenas os cadernos de provas, mas o gabarito está previsto para sair apenas dia 22 de junho, na quinta-feira, certo? Mas eu resolvi fazer antecipadamente, fazer um teste aqui no canal, se dá certo fazer a correção antes de sair o gabarito. Se caso, quando sair o gabarito e tiver algo divergente com a minha correção, eu faço depois um vídeo na quinta ou na sexta-feira, enfim, durante o período de recurso, para retificar, certo? E outro ponto importante, que será dividido em 2 partes para o vídeo não ficar longo, e também porque esse tipo de vídeo me dá muito trabalho de edição. Então, aqui eu vou resolver as 10 primeiras questões de conhecimentos específicos, e amanhã, terça-feira à noite, as outras 10, certo? Então, vou começar aqui com a questão de número 31. Em relação à gestão da educação, ante as exigências de qualidade e produtividade da escola pública, Vitor Parro da Fonseca, 2001, afirma que, na qualidade de atividade adequada a um fim, o processo pedagógico constitui verdadeiro trabalho humano, que supõe a existência de um objeto de trabalho, que no caso que objeto de trabalho seria esse que o Vitor Parro afirma na obra dele, quando se fala na questão da gestão? Seria a aula em si, a cultura escolar, C, o próprio educando, D, o conteúdo curricular, ou E, a metodologia de ensino? A resposta correta, conforme os artigos, que estavam sendo cobrados lá na bibliografia de Santo André, é a letra D, tá? É o conteúdo curricular. Por quê? O conteúdo curricular, para o Parro, refere-se a um conjunto de conhecimentos, habilidades e competências que são ensinados e aprendidos na escola. E é por meio desse conteúdo que o processo pedagógico é estruturado e organizado. Então, não é só a aula em si, a cultura escolar, o próprio educando. Tudo isso já está no conjunto do currículo. E o professor tem que ter domínio do conteúdo curricular para fazer a gestão, Daí, por meio desse conteúdo, que o processo pedagógico é estruturado e organizado, Portanto, o conteúdo curricular é essencial para a qualidade e produtividade da escola pública, pois é a base para o desenvolvimento dos alunos. Então, se os alunos não sabem o conteúdo e o professor muito menos que vai ministrá-lo, como é que eu vou dar uma educação de qualidade? Então, tudo começa, querendo ou não, pelo currículo e pelo conteúdo do currículo, Por isso que a questão 31, a resposta certa é a letra D, certo? Questão de número 32. Conforme Júlia Formosinho, 2007, um exercício que a herança pedagógica dos 2 últimos séculos nos permite é o de contrastar os modos de fazer pedagogia, o modo da transmissão e o modo da participação. Na pedagogia da participação, que é esse que a Formosinho defende, segundo Formosinho, seria o papel do professor é estender os interesses e conhecimentos da criança e do grupo em direção à cultura. B, a atividade da criança é discriminar estímulos exteriores e responder
corretamente as perguntas, corrigindo, evitando erros? O erro deve ser evitado? Não, as crianças aprendem com o erro. C. Os objetivos do ensino são adquirir capacidades pré-acadêmicas da educação infantil, porque a Júlia Formosinha ela trata da pedagogia, da participação da educação infantil. A educação infantil é para adquirir habilidades, capacidades pré-escolares acadêmicas? Não, né? D. A avaliação está centrada nos produtos e na comparação das realizações individuais com padrão estabelecido. Várias vezes aqui no canal eu já falei que a avaliação na educação infantil ela não é para comparar e nem para classificar, e sim para acompanhamento do desenvolvimento e aprendizagem das crianças. E o processo de aprendizagem significa mudança comportamental observável, realizada por meio do ensino. Então, a aprendizagem é só para moldar comportamento? Quando você vê essa palavra comportamento, comportamental, com certeza está errada. Então, a resposta correta da questão de número 32 é a A. O papel do professor é estender os interesses e conhecimentos da criança e do grupo em direção à cultura. Então, eu vou pegar todos os interesses, os conhecimentos que as crianças já possuem, a sua própria cultura, e eles vão recriar as culturas, né? Então, no caso, tem a cultura da criança, eu trago a cultura do mundo científico e vai ser feita uma junção dessas culturas. Então, a resposta correta da 32 é a letra A, certo? Questão de número 33. Ao discutir as mudanças profundas que têm ocorrido na educação nos últimos anos, Moran 2015 menciona um dos modelos mais interessantes de ensinar hoje, que concentra no ambiente virtual o que é informação básica e deixa para a sala de aula as atividades mais criativas e supervisionadas. Esse modelo é chamado de aula aberta, alternativa A. Alternativa B, invertida. C, dialogada. D, expositiva. Ou E, demonstração. A D, expositiva, é aquela clássica que o professor fala, escreve na lousa, né? E não tem muita participação dos estudantes. Aberta também não, porque aberta é quando não há mediação, não há planejamento, é uma coisa solta. Dialogada não tem só o diálogo, tem outras coisas também, como, por exemplo, o ambiente virtual, que se busca informações, se pesquisa antes de vir para a sala de aula. Quando a gente tem essa proposta de investigar antes de ir para a sala, e depois na sala trazer o prático, a mão na massa, e ao mesmo tempo a intervenção ali, a mediação, do caso do professor, a partir daquela pesquisa que foi feita anteriormente fora da sala de aula, a gente está falando da sala invertida. Então, a resposta correta é a letra P. Sala de aula invertida, que é um dos pontos principais do livro das metodologias ativas do José Moran. Aliás, todo concurso, não só da FUNESP, e de outras bancas também, que tem esse autor e tem essa obra, está caindo questões, porque está muito em voga essa questão das metodologias ativas. E uma delas é a sala de aula invertida. Então, a resposta correta da 33 é a letra B, certo? Questão de número 34. Conforme Zabalza, acho que é assim que se pronuncia, 1998, existem 2 passaportes pedagógicos com 5 sinais distintivos que a escola infantil deve exibir como carteira de identidade educativa. Se pretende atravessar a fronteira para a região onde aparece nitidamente a dupla imagem de uma elevada qualidade de vida da criança e, simultaneamente, um respeito efetivo aos direitos, necessidades fundamentais. Em relação ao primeiro sinal distintivo do primeiro passaporte, o autor afirma: seria a creche necessita adotar uma concepção espontaneísta e extemporânea da experiência educativa por meio de uma pedagogia otimista, politicamente neutra, asséptica, que não misture os aspectos sociais e educativos. Jamais a educação infantil é espontânea, tá? Existe um planejamento, existe uma intencionalidade, né? Então, a A não é.
Seria a letra B, a escola infantil deve abrir-se ao ambiente antropológico, social, de valores, porque isso constitui o primeiro livro de leitura da infância, ilustrando com sinais, símbolos, códigos do conhecimento e da fantasia do seu mundo cotidiano. C. A professora, separando as crianças em classes fechadas, isoladas, precisa trabalhar na sua sala de aula e produzir uma experiência educativa que encontre os seus fins em si mesma e no grupo de criança que atende. Vou isolar as crianças, não vou promover a interação. A C também não é. D. As creches devem mostrar aversão em relação às propostas experimentais da escolarização infantil, sobretudo em relação a um desenvolvimento científico dos serviços da pré-escola e uma educação intelectual antecipada. Então, eu vou antecipar, aí de novo, a questão de antecipação da escolarização também não é. E a gestão escolar tem que zelar pelo isolamento e pela separação da escola do ambiente social e cultural mais próximo, desenvolvendo mecanismos que regulem a presença da comunidade e de pais e mães no território interno da unidade de ensino. Então, eu vou controlar a presença dos pais, o que acontece no mundo, isolar a escola também não, né? Então, a única alternativa cabível aqui é a letra B, certo? Porque a letra B, ela diz que a escola infantil deve se abrir um ambiente, né, antropológico, social e de valores. Então, segundo Zabalso, o primeiro sinal distintivo do primeiro passaporte pedagógico para a escola infantil é a necessidade de a escola abrir-se ao ambiente, que é ao contrário da E, por exemplo, né, do ambiente externo, incluindo o contexto antropológico, social e de valores. Isso significa reconhecer que a criança aprende e se desenvolve através da interação com o ambiente que a cerca. O ambiente que a criança vive e as experiências que ela vivencia são fundamentais para a sua educação. Então, não pode isolar as crianças numa sala, por exemplo. A escola infantil deve valorizar e incorporar esses elementos do ambiente na sua prática educativa, reconhecendo que são eles que trazem os primeiros conhecimentos e a fantasia do mundo cotidiano da criança, conforme está na obra. Então, a alternativa correta da questão 34 é a letra B, certo? Questão de número 35. Respeito é um dos temas recorrentes em cuidado com bebês e crianças pequenas na creche e é um componente importante do currículo que o livro defende. Um currículo totalmente inclusivo e centrado em conexões e relações. Nessa obra, a autora Gonzalez Mena, 2014, apresenta os 10 princípios baseados na filosofia do respeito. E um deles seria a letra A, apresse os bebês e as crianças para que atingem as metas de aprendizagem e de desenvolvimento pré-estabelecidos pela unidade de ensino. Apressar os bebês? Lógico que não, né? B. Invista o tempo e energia para construir aspectos específicos da formação da pessoa, focando apenas no desenvolvimento conectivo de crianças e bebês. E o emocional? Só o conectivo? Quando a gente pensa na educação integral? Não, né? A B não é. C. Finja sentir algo que não sente ou não sentir algo que sente, sempre que necessário. Por exemplo, sentir empatia pelas crianças mais indisciplinadas, ainda que não sinta. Lógico que não, totalmente descabível, né? D. Aprenda as formas únicas por meio das quais as crianças se comunicam, por meio dos choros, palavras, movimentos, gestos, expressões faciais, posições do corpo, e ensinar as suas. Ou a E. Tente salvar as crianças de todos os problemas que surgem, facilitando o tempo todo o convívio entre elas e tentando protegê-las das situações desagradáveis. É humanamente impossível, numa sala de creche, com 20 crianças, você evitar delas se baterem, delas se morderem. Não existe isso. E as crianças têm que aprender com os conflitos, também com as frustrações. Então, a E também não tem nada a ver. Então, a única alternativa coerente é a letra D, tá? Que realmente na obra ela fala da questão das múltiplas formas de expressão do bebê e da criança, né?
que não é só pela palavra, mas pelo choro, pelo movimento, como ela pega o brinquedo, tudo isso é uma comunicação, né? Então, a alternativa correta da 35 é a letra D. Questão de número 36. Outra questão dessa obra. Entender o funcionamento do cérebro pode ajudar na compreensão de por que as experiências positivamente relativas são tão importantes no desenvolvimento primário do bebê. Com relação ao pensamento atual sobre o funcionamento do cérebro, conforme Gonzalez Mena, 2014, é correto afirmar que, então, quando a gente pensa na formação do cérebro, né, da criança, com relação às primeiras experiências dela, seria a letra A, o desenvolvimento do cérebro é linear, ou seja, a capacidade do cérebro de aprender e mudar cresce em ritmo constante à medida que a criança cresce. A palavra linear é uma linha reta. Então, as crianças se desenvolvem uma linha reta, não, em espiral. Ela vai e volta em questões que ela viu antes, e revive, aprofunda. Então, não é linear, ela tem altos e baixos. Então, a A não é, tá? B. As experiências antes dos 3 anos de idade têm fator determinante nas estruturas mentais. Depois dessa etapa, não se pode modificar o cérebro das crianças. Mentira. Com 3 anos acabou, não se desenvolve mais? Nada a ver a B. C. O cérebro, já na primeira infância, poda ou elimina seletivamente os neurônios e as sinapses que não são mais necessários para o desenvolvimento e a aprendizagem. Também não. O cérebro humano não tem essa capacidade de eliminação de neurônios, tá? D. As primeiras experiências auxiliam na formação da arquitetura cerebral, o que pode ter impacto tanto no desenvolvimento quanto no aprendizado, que é a resposta correta, tá? Então, não é que a partir de 3 anos ela vai estagnar ali. Aprendeu, não aprende mais. Não, as experiências que ela tem desde bebê, desde que sai do útero da mãe, são importantes sim para o desenvolvimento do bebê. E mesmo que depois, quando cresce, a gente não lembre, nosso subconsciente, as primeiras experiências ainda estarão lá e ajudaram ao longo dos anos do desenvolvimento para o nosso crescimento cerebral. Então, a resposta correta da questão 36 é a letra D de dado. E aí está errado porque diz que o modo como o cérebro se desenvolve depende majoritariamente dos genes com os quais se nasce, indicando que o nível de aprendizagem já está pré-determinado. Não é uma questão assim biológica e de genes, tá? Então, a alternativa correta da questão 36 é a letra D mesmo, tá? D de dado. Questão de número 37. Ao tratar do processo de formação de conceitos, Oliveira, do livro, né, Delataille, Oliveira e Dantas, que fala de Vygotsky, Piaget e Vallon, afirma que a linguagem humana, sistema simbólico fundamental na mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento, tem para Vygotsky, não é nem para Piaget nem para Vallon, é para Vygotsky, duas funções básicas. A D seria a letra A, criação de relações, e a D, catalogação de elementos. B, intercâmbio social e de pensamento generalizante. C, classificação empírica e de trocas de informações. D, identificação de fenômenos e de geração de significados. E, formação de conceitos e de categorização de objetos. Quando a gente pensa, se a gente fosse pensar, por exemplo, em Piaget, a gente poderia pensar na C, na classificação empírica. Se a gente fosse pensar no Vallon, na criação das relações, que ele fala muito da questão das relações, do emocional, do afetivo. Mas a palavra-chave de Vygotsky é a questão da socialização, do social, de aprender com o social. E das alternativas aqui, a única que tem o social é a letra B. Portanto, a resposta certa é a letra B de bola, intercâmbio social e de pensamento generalizante. Então, segundo aqui a obra, né, a primeira função, que é o de intercâmbio social, a linguagem permite a comunicação e a interação entre os indivíduos, possibilitando a troca de informações e compartilhamento de experiências. A segunda função
O pensamento generalizante é que a linguagem permite ao indivíduo atribuir significados aos conceitos e generalizar suas experiências, construindo conhecimentos mais abstratos e generalizadores. A linguagem é essencial no processo de formação e de conceitos, pois é por meio dele que os sujeitos podem nomear, categorizar e refletir sobre os objetos de conhecimento, estabelecendo relações e construindo significados. Então, quando a gente pensa em Vygotsky, a gente pensa na questão social, na questão da linguagem, na questão do símbolo, da questão de interiorizar. Então, tudo que acontece externamente eu teorizo para dentro de mim e depois eu solto para fora por meio da linguagem, dos símbolos. Então, por isso que a alternativa B da questão 37 é a correta, certo? B de bola. Deixa eu até marcar aqui. Questão de número 38. Ao pensarmos no espaço para as crianças, devemos levar em consideração que o ambiente é composto por gosto, toque, sons e palavras, regras de uso do espaço, luzes e cores, odores, mobílias, equipamentos e ritmos de vida. Nesse sentido, conforme Kent, e outro nome eu não sei pronunciar muito bem, é necessário também outro livro que trata da educação infantil. Então, quando a gente trata da questão de organizar os espaços na educação infantil, seria a letra A, o que é necessário? Deixar os espaços educativos todos iguais, evitando assim que as crianças fiquem confusas com um ambiente cheio de contrastes. Tudo igual? Não, né? Cada ambiente tem a sua organização, seus materiais, coisas específicas, tudo igual, não tem graça, né? B. Fazer da creche da pré-escola um mundo miniaturizado, de modo que as crianças não estranhem os locais de aprendizagem quando comparados ao mundo real. Então, vou fazer tudo pequeno, é claro. Numa escola de educação infantil, o mobiliário tem que ser de acordo com a faixa etária, mas nem tudo também vai ser pequenininho, porque também tem adultos que estarão ali naquele ambiente e as crianças também vão crescendo, né? Então, a B não é. C, organizar um espaço em que as crianças de diferentes idades, desde os bebês, possam conviver em determinados locais e momentos. D, ter um espaço completamente pronto e praticamente imutável desde o primeiro encontro com as crianças, criando uma sensação de acolhimento e segurança? Não. As crianças, elas têm que participar do planejamento, na organização da sala. Tem que ter a mão da criança ali naquela sala. Então, aquela sala de educação infantil cheia de EVA, com o tema da Mônica, próximo ano eu vou fazer com o tema do Snoopy. Não, e sem a mão da criança, não existe. Mas, até existe, mas para esses autores mais contemporâneos, não, tá? Eles criticam bastante em relação a isso, tem que ter a mão da criança ali. E manter por meio das cores a separação entre ambientes para meninos e para meninas, utilizando, por exemplo, azul para eles e rosa para elas, tá igual a Damares, né? Não, né? A alternativa correta da questão de número 38 é a letra C. Então, as crianças, elas têm que ter a liberdade de organizar os espaços e conviver em diferentes espaços e diferentes faixas etárias, desde o bebê e crianças maiores, e elas se colaborando aí na organização desses espaços, certo? Então, a alternativa correta da 38 é a letra C de casa. Questão de número 39. A avaliação pode ser realizada em diferentes momentos e pode ter diversas finalidades. Por exemplo, conforme Basedas, 1999, avaliação formativa. Então, quando eu penso na avaliação formativa, seria A, tem a finalidade de abordar informações sobre o saber e não saber dos alunos em um determinado momento concreto. Essa questão de saber o que as crianças sabem, o que não sabem, na verdade é a diagnóstica que a gente faz antes de começar uma determinada matéria, determinado conteúdo. B, ocorre especificadamente no final do processo de ensino-aprendizagem, tanto se este for mais longo como se for mais curto. No caso aqui, a gente trata da avaliação cumulativa, que é aquela no final, a prova final, por exemplo, a avaliação do semestre. Então, a B não é. C, permite realizar uma valorização dos conhecimentos adquiridos pelos alunos, isso é, emitir um juízo de valores, nada a ver, né?
D. Possui uma função reguladora e de controle sobre os alunos, pois serve para replanejar o processo de ensino que foi realizado. Ou E. Realiza-se de uma maneira contínua ao longo de diferentes atividades e situações que são propostas na sala de aula. Então, a resposta correta é a letra E, tá? A D no começo ela até tá certa. A avaliação formativa, ela tem uma função reguladora das aprendizagens para a gente replanejar. Então, não vou esperar a prova final para ver o que está dando de errado e tentar mudar ali o processo de aprendizagem com os alunos. Mas a D está errada porque ela diz que serve para controlar o aluno. Não, a avaliação não é algo de controle, de castigo. É sim para elevar a aprendizagem dos estudantes. Por isso que a D está errada. E a E, sim, ela trata da avaliação formativa quando diz que é ao longo do processo. Então, é desde o começo, no meio e no fim. Eu não espero chegar no final para fazer a avaliação. Isso é a avaliação formativa. Ela vai ao longo de todo o processo. Então, a alternativa correta da questão de número 39 é a letra E. E chegando ao fim dessa primeira parte, questão de número 40, os registros, além de cumprirem um importante papel na formação dos professores, são parte do processo cuidadoso e contínuo de documentação da história dos processos de aprendizagem das crianças. Nesse sentido, ao discutirem o portfólio de projeto, Silma de Oliveira, 2015, afirmam que o registro de um projeto é similar ao registro das atividades, mas guarda a principal diferença, que é qual a diferença entre o registro de uma atividade e o registro de um projeto. Seria a alternativa A, confiabilidade, B, identidade, C, imprevisibilidade, D, sistematicidade ou E, continuidade. Conforme a Zilma de Oliveira, a resposta correta da questão 40 é a letra D, certo? Por quê? O registro de um projeto é similar ao registro das atividades, mas a principal diferença está na sistematicidade. Enquanto o registro das atividades podem se referir a anotações pontuais e fragmentadas sobre a ação realizada naquele dia, o registro de um projeto envolve uma abordagem mais organizada e sistemática. Ele abrange a documentação de diferentes etapas do projeto, como o planejamento, as intervenções, as interações e os resultados obtidos ao longo de todo o projeto, e processo, O registro de um projeto busca acompanhar e documentar de forma mais completa a trajetória daquele projeto, permitindo uma análise mais aprofundada do processo de aprendizagem das crianças, bem como servindo como ferramenta de reflexão e avaliação para os professores. Não é algo pontual como o registro de uma atividade. Portanto, a resposta correta da questão de número 40 é a letra D de dado, certo? E aqui eu fecho a primeira parte dessa correção e amanhã, terça-feira, eu venho com as últimas 10 questões de conhecimentos específicos da prova de PEB 1 de Santo André. Deixa aqui nos comentários o que você achou da prova de ontem, se estava fácil, se estava difícil. O pessoal reclamou bastante de matemática e informática. Eu achei matemática médio, mas informática realmente estava difícil, hein? E as de conhecimentos específicos, até agora eu não vi nada demais. É claro, tinha algumas questões que você tinha que ter entendimento da obra ou do autor, mas a maioria, como eu até comentei com vocês, por meio de palavras e pelo DNA da educação, dava assim para eliminar e encontrar a resposta correta, tá? Então, por enquanto, aqui eu não achei as questões de conhecimentos específicos difíceis. Lembrando que eram 20 questões, e das 20 questões caiu apenas 3 legislações e 17 autores, certo? E caiu apenas uma questão do currículo de Santo André. Então, fica até um alerta aí para o pessoal de Guarulhos e Peruíbe dar foco nos autores, porque também estou vendo as últimas provas da Unesp, não está caindo tanta legislação assim. Eles estão dando muita ênfase aos autores, certo? Então, fiquem espertos e amanhã terá a segunda parte. Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!